O governo quer ouvir os setores, isso ficou muito claro nas falas de ministros da semana passada e foi reforçado pelo próprio presidente Lula em um vídeo que foi divulgado durante o final de semana. O presidente Lula estava ali na horta da Granja do Torto e foi comentando novamente sobre essa questão, demonstrando total ciência de que, de fato, o preço dos alimentos está muito alto. Isso aparece mapeado também na pesquisa Genial Quest. Eles falam que grande parte dessa percepção negativa sobre a economia vem do alto preço dos alimentos. 83% dos brasileiros consideram que os preços ficaram mais altos, subiram no último mês. Então, a gente tem um mapeamento agora, dados ali factíveis que mostram um pouco dessa percepção. E isso tem um tom de total urgência dentro do Palácio do Planalto. Alimento é uma prioridade enorme para o presidente da República, mas ainda se tem dificuldades de você formatar essas medidas para, de fato, fazer anúncios. Na sexta-feira, depois de mais uma reunião, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, chegou a mencionar a possibilidade em estudo de você reduzir o imposto de importação de alimentos que lá fora estão mais baratos e esses mesmos alimentos aqui dentro estão mais caros. Então essa é uma ideia já um pouco mais concreta, mas falta entender, né, quais são esses alimentos, como é que isso se daria, a partir de quando. Então novas reuniões devem ser feitas. Vale lembrar que ainda no ano passado o presidente Lula se reuniu com representantes da Associação dos Supermercados. Foi dali que foram surgindo algumas ideias, mas que depois inclusive foram descartadas pelo governo. Mas a intenção é voltar a ouvir os setores, pegar novamente essa percepção dos setores para que se possa fazer anúncios ponto a ponto. Foi essa expressão utilizada ainda na semana passada pelo ministro Rui Costa. Agora, sobre a questão dos alimentos, com um prazo de validade ali alterado, Carol, chama bastante atenção, né? Porque o governo descartou essa possibilidade. O ministro Rui Costa deu entrevista para a gente aqui falando que isso não é da cultura do brasileiro, mas ainda assim a Quest conseguiu pegar isso no radar, né? Então, quando a gente tem aqui a avaliação das pessoas na Quest, se elas são favoráveis ou não em relação a essa mudança do sistema de validade dos alimentos, 63% dizem ser contras. Isso foi cogitado pelo governo, Carol? Não foi. O governo descartou essa medida, mas isso foi ventilado a ponto de aparecer ali na boca dos entrevistados, na boca ali dos entrevistadores também, em relação a essa percepção que foi mapeada também pela Quest. Então, há um sentimento que, para mim, fica muito bem claro na leitura desses dados, de que há uma frustração dentro do próprio eleitorado do presidente Lula, olhando principalmente para essa queda muito expressiva que houve na população de renda mais baixa e na população do Nordeste.